Olá, pessoas maravilhosas, muita luz, muita paz. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, eu estou trazendo reflexões, princípios básicos para você ter mais sucesso. Pessoas de sucesso, elas seguem alguns princípios básicos. E hoje eu vou estar falando do terceiro princípio. Se você ainda não olhou os dois primeiros, vale a pena você olhar os dois princípios de pessoas de sucesso. E hoje eu vou estar refletindo sobre o terceiro princípio. Meu nome é Edio Kessler, sou psicólogo, especialista no desenvolvimento humano e há mais de 3 décadas ajudando pessoas a potencializarem a sua vida. E é uma alegria muito grande trazer essas informações. E hoje o terceiro princípio é sobre lâmpada. Mas antes de falar da lâmpada, o primeiro princípio eu falei do espelho, é como você enxerga você. E quanto mais positividade você tem sobre você, mais facilmente você encanta as pessoas à sua volta. O segundo princípio é a lente, é a forma que você olha. Isso é um reflexo do teu mundo interior. Se você tem uma positividade melhor, você tem uma autoestima boa, naturalmente o teu olhar para as pessoas tem um tipo de forma de perceber. Mas se você internamente está muito doído, muito machucado, facilmente você olha o mundo a partir dessa lente. Por isso, assista os 2 vídeos anteriores. E hoje, o terceiro princípio fundamental para você ser uma pessoa de sucesso. Desenvolve e descobre qual a tua lâmpada. O princípio da lâmpada. O que é o princípio da lâmpada? É a metáfora muito fácil de entender. Eu gosto de dizer que nós temos uma lâmpada só, ou então 3 formas que as pessoas lidam. E esse princípio nós já começamos a perceber para fora. Primeiro, entenda que tipo de lâmpada você é na maior parte do teu dia e de que forma as pessoas que você convive, como que tipo de lâmpadas elas são. É importante não julgarmos pessoas, mas é importante estarmos bem atentos. Observa que tipo de lâmpadas as pessoas são ao teu redor. Mas o mais importante é você perceber que tipo de lâmpada você é. E o que são essas lâmpadas? É a metáfora fácil de entender. Nós temos o primeiro, lâmpadas apagadas. Parece aquela pessoa que sempre está apagada. Ela não tem energia, ela não tem brilho, ela não tem iniciativa, ela não tem ideias para fazer algo. Quando ela faz e para, ou alguém tem que toda hora estar acendendo. Sabe aquelas pessoas que você tem que dar o tranco o tempo todo para elas andarem? Você pede para fazer algo, elas fazem e param, parece que elas apagam. Elas têm uma necessidade de ter alguém de fora que acende elas. Então, quando alguém acende, elas estão brilhando, mas facilmente elas apagam. É como se o interruptor estivesse lá de fora delas, elas não têm controle. Todos nós, por natureza, temos uma luz maravilhosa, mas nem sempre essas pessoas conseguem acender a sua luz. Então, o primeiro tipo de lâmpada são lâmpadas apagadas. São pessoas muito negativas, muito desanimadas, só falam mal de si mesmo, falam mal de todo mundo. Você chega perto dessa pessoa, você dá um elogio, mas elas não acolhem o elogio porque elas sempre querem apagar, porque elas não têm uma luz própria, elas não conseguem entender o brilho delas e, ao mesmo tempo, elas não conseguem reconhecer o brilho das outras pessoas. Então, primeiro tipo, lâmpadas apagadas. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que elas dependem do outro. Tem hora que elas acendem e hora que elas apagam. Quando elas recebem elogio, elas estão brilhando. Quando alguém critica, elas apagam. São aquelas pessoas que têm uma luz maravilhosa, mas depende do que acontece, elas desanimam muito fácil. Elas são muito oscilantes. Num termo mais técnico, ele fala, são pessoas muito bipolares. Depende, algum fator externo acontece, elas estão com uma energia maravilhosa, estão encantadas. Mas depende do que acontece, elas perdem esse controle. E novamente, esse tipo de lâmpada, porque o controle está no mundo externo. Tem que acontecer algo externo para elas brilharem internamente. Elas não têm esse autocontrole. E a minha pergunta é, que tipo de lâmpada você é? Você precisa de algo externo para você acender, para você brilhar? Ou quando acontece algo externo, exemplo, começa a chover, tem pessoas que já apagam, já perde o dia, já perde o brilho, já perde o encantamento.
Isso é um risco muito grande. Nós sermos refém do meio que nós vivemos. E o terceiro tipo, da mesma forma, são pessoas que têm uma lâmpada, mas o controle está dentro delas. Essas pessoas não quer dizer que o tempo todo uma lâmpada fica acesa. É só você olhar para qualquer lâmpada. Tem hora que a gente acende, tem hora que a gente apaga. Tem hora que a gente faz ela brilhar muito e tem hora que a gente apaga essa lâmpada. Mas o controle tem que estar dentro de si. E a pergunta é, que tipo de lâmpada você é? Você tem um controle? Você consegue acender as suas ideias, a tua luz, a tua inteligência, a tua criatividade? Quando você quer fazer algo, você quer fazer, você faz porque você tem uma força interna que te impulsiona, ou você consegue também ter esse controle quando você quer desligar, você desliga. Eu, pessoalmente, eu treinei isso muito, não foi fácil, porque não era desse jeito. Mas hoje eu controlo a minha energia interna. Quando eu quero estar aceso, quero gravar, quero falar, quero atender, eu estou numa energia da melhor forma possível. Mas eu também, quando vou para casa, quando eu quero dormir, eu desligo essa lâmpada, essas ideias que borbulham, esse estado emocional, eu desligo, sereno e vou deitar e dormir. Em 1 minuto eu deito e durmo e descanso a noite toda. Eu desligo os botões internos. Isso são técnicas. Se você ainda não tem esse controle emocional, vale a pena você conhecer um pouco mais. Pessoalmente, eu gravei um vídeo falando de 8 técnicas de autocontrole emocional. Inclusive, escrevi um livro sobre isso. São técnicas maravilhosas de como você treinar esse controle. Quando você treina o teu cérebro, é maravilhoso. Ele vira quase automático. A hora que você quer acender, você acende. A hora que você quer apagar, você apaga. Mas o controle tem que estar dentro de você. A pergunta que eu te faço, primeiro pense em você. Você é aquela pessoa primeiro tipo de lâmpada, muito apagada, muito sem energia, sem brilho, tudo está ruim, tudo está difícil, final de ano está reclamando, começo do ano está reclamando, final de férias você reclama, e o tempo todo você é aquela pessoa que vai murmurando, parece que sempre está apagado. Precisa acontecer algo externo para você ter um pequeno brilho e depois apaga. Então primeiro você, e observa as pessoas ao teu redor. O segundo tipo de pessoas, qual é que você é? Você depende de fatores externos para você brilhar ou depende de fatores externos para você apagar? Aquela pessoa que vira uma montanha russa, conforme o ambiente que vive, conforme o dia, conforme o tempo, depende as pessoas que convivem, elas são acesas ou apagadas. Você é esse tipo de pessoas? Ou você já está no terceiro nível? Eu falo isso, eles são crescimentos, isso é um treino. Todos nós temos uma fase, outra fase, mas nós temos que nos desenvolver para chegarmos na terceira fase. Você está pelo menos 80%, 90% do tempo no controle. Ou por que não 100%? Você quer estar aceso, você te acende, você brilha. Onde você chega, você contamina, você contagia, você elogia, você sorri, você dá um abraço, você cria um ambiente, você influencia. Você pode entrar numa sala mais escura, mas você acende com a tua luz. Você pode entrar numa família, numa empresa, num trabalho, numa cidade, a mais negativa, a mais apagada. Mas com a tua luz você acende. E muitas pessoas invertem. Elas não suportam o brilho. Por isso o desafio é você desenvolver essa luz interna, essa inteligência interna, esse empoderamento interior. Mas também está no controle. Quando você quer desligar, você desliga. Hoje muitas pessoas estão tão acesas, num descontrole, porque o mundo externo controla elas, não são o mundo interno. Pessoas muito ansiosas, pessoas hiperativas, hiperfocadas, elas perdem o controle e ficam, são compulsivas internamente, elas não conseguem ter esse controle. Então a dica de hoje, desenvolva a tua lâmpada. A lâmpada é maravilhosa, que é a nossa ideia, nossos estados emocionais, a nossa vida, ela é maravilhosa. Mas você tem que aprender a controlar, você saber acender ou desligar no teu ritmo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, mas também se você ainda não segue o Instituto Kessler, aproveita e já entra e nos segue no canal do YouTube. É uma alegria compartilhar. Na próxima semana, o 4º princípio.